de Cristo já está iminente, porque já está acontecendo os sinais. E já outros diziam assim, Paulo está meio perdido aí nisso que ele está falando. Então, quando Paulo fica sabendo desse zum que está acontecendo, ele vai escrever essa carta para orientar mais uma vez. Porque como a gente leu aqui no versículo 5, ele diz, vocês não se recordam de que estando convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas, mas ainda assim a turma estava meio perdida. Parece a gente, né? Que a Delvio fala coisa, mas durante a semana a gente esquece, né? E vive tudo diferente. Então, isso já acontecia. Certo? Mas vamos lá. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele começa reforçando o ensino que já foi dado. Certo? Então vamos ler do 1 ao 6, que ele diz assim, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ele já está falando aqui sobre o tema, sobre aquela dúvida, certo? Quanto a este assunto, nós vos exortamos a que não vos demovais. Deixa eu ler na de vocês. Aqui, tá igual. NVI, tem NVI aí? Que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Turma, a galera estava alvoroçada, estava... Meu Deus, vocês lembram que estava tendo aquela perseguição, né? Estava tendo aquele rebuliço todo na cidade, e aí a turma pensava assim, já está acontecendo a volta de Cristo. Então isso, além de deixar eles eufóricos e meio perdidos, sem saber meio o que fazer, também tinha uma questão que era sobre um encontro com os seus que já tinham ido. Tipo assim, poxa, meu irmão, ele morreu, ele já está com Cristo, eu vou encontrar ele de novo, acabou. Então, lembrem que o que eu falei um pouco semana passada vai continuar. Paulo, ele nessa carta, assim como em tantas outras, ele é repetitivo sem ser redundante. Ele vai continuar abordando um tema que era a dúvida da geral, certo? Mas ele não é redundante, porque ele tenta deixar o mais claro possível o propósito de Deus quanto a isso. E, assim, depois que eu estava lendo, eu falei, rapaz, que pepino eu peguei, viu? Ia até ligar para tu. E eu pensei assim, não liguei. Aí eu pensei, ainda bem que a gente teve um acampamento que deixou muito claro. Acho que todo mundo que estava no acampamento saiu de lá com uma clareza muito grande quanto a isso, quanto a esse tema. Porque, de fato, eu não considero um tema tão simples da gente estar discutindo, certo? Acho que alguns de vocês também, a não ser os prodígios que tem aqui, né? Mas vamos lá. Seguindo por aqui. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, filho da perdição. Vamos lá. A apostasia, ela quer dizer exatamente a rebelião contra Deus, certo? Antes da volta de Cristo, tem um passo a passo. Vai acontecer isso. Galera, preste atenção. Cristo não está voltando agora. Ele estava dizendo aqui. Vai acontecer isso. Isso o quê? Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Por quê? Porque antes daquele dia virá apostasia. Que apostasia é essa? É a rebelião do homem contra Deus, contra aquilo que Deus quer. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Continua. No 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então vejam, vai se levantar alguém, certo? Que vai exigir adoração, certo? Ele vai querer ser considerado o próprio Deus. Então se liga aí, olha os sinais. E eu lembrei até da pregação de Douglas, no acampamento, que ele lê o texto e diz assim, o texto, eu não lembro qual foi o texto, mas diz assim, no último versículo, os corvos, eles voam aonde tem um animal morto. Observem os sinais. E isso que Paulo está dizendo pessoal, observem os sinais.
As coisas não vão acontecer de uma hora para outra, mas os sinais vão acontecendo. E vocês, que são discípulos de Cristo, têm que estar atentos a esses sinais. E eu lembro muito bem, e eu acho que quem estava no acampamento também vai lembrar muito bem, que Douglas dizia assim: aquele que é cristão, aquele que está na palavra, ele vai perceber que os sinais estão claros. Não vai ser uma coisa que vai dar dúvida assim, poxa, será que é isso? Não. Aquele que conhece a palavra vai ter certeza que esse é um dos sinais que vai estar acontecendo para a volta de Cristo. Certo? E ele vai, além de tudo, querer se assentar no trono de Deus, no trono que é lugar de Deus. Certo? Ele vai cobrar adoração somente a ele. E aí, quando eu leio esse texto, eu lembro muito da Coreia do Norte, que lá não existe religião, não existe um Deus, mas se adora o ditador. Então, todo mundo tem que se prostrar diante dele, todo mundo tem que adorar ele, fazer o que ele quer. E eu imagino que quando chegar a hora, vai ser algo semelhante a isso. Semelhante a isso que acontece hoje, de maneira pontual na Coreia do Norte. E todos nós seremos obrigados a nos prostrarmos e adorarmos a esse Deus, que não é um Deus, vai ser um homem. Então, assim, se preparem, porque quando chegar esse dia, quem quiser se prostrar, se prostra. Vai poder se prostrar e vai poder adorar ele. Mas aquele que estiver disposto a não se prostrar, tem que estar disposto a sofrer as consequências. Mas o texto ele vai continuar falando. Vamos lá. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, eu costumava lhe falar essas coisas? Pessoal, vocês não lembram que quando vocês iam para a rede, vocês ouviam sobre isso? Que quando vocês iam para a EBD, vocês ouviam que Jesus ele veio para salvar e para criar um caminho para que a gente voltasse a Deus, que Jesus morreu naquela cruz para dar uma oportunidade de salvação para cada um de nós, que existiam várias tentações, é verdade, mas ai daqueles que viverem sobre ela, sob ela, na verdade, né? Que viverem nesse caminho de perdição. Então, tudo isso, desde já, Paulo já diz assim, pessoal, se lembra do que eu falei, se lembra, não perde isso de vista não. E aí vocês percebem que Paulo já vem falando isso desde a primeira carta, quando a gente vai lendo 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, 2, na 3, ele vai continuar seguindo sobre isso, continuar falando sobre isso, certo? Pessoal, não se perde. É difícil, é verdade, é difícil. Mas a gente está aqui para isso, beleza? Vamos lá. E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Vamos lá. Quando ele diz assim, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Todo mundo percebe, Tiago e Reizinho, vocês também, que o mal ele já está operando, que Satanás ele tem operado. É claro isso só para mim ou para vocês também? A gente dividiu em grupos, aí teve um que falou assim, pô, lá na minha escola está acontecendo de... Quando alguém diz que é cristão é ridicularizado. Isso acontece na escola de vocês também ou só na dele? Só na dele então, pelo visto. Vamos orar mais por ele. Certo? O que acontece, pessoal? Tudo isso... Meu óculos quebrou, não foi? O que acontece é que o espírito do mal ele tem agido. E ele tem agido de todas as formas, em todos os lugares. Seja ele na escola. Edelvio fala que todo sábado, na faculdade, e cuidado com a faculdade, e com isso, e porque Sara está fazendo faculdade de Direito, não é verdade, Sara? Pessoal, não se perde, é verdade, é difícil. Mas não é impossível. Olha o outro lado. Esse capítulo, quando eu estudei ele, a gente vai ver que ele vem falando sobre isso. Ele está falando sobre os sinais. Ele está falando que opera os poderes do mal.
e esses poderes do mal, eles tentam operar sobre nossas vidas, certo? E é por isso que tantas vezes a gente se sente tentado. Porque o diabo, ele vai fazer tudo para derrubar a gente, certo? De todas as formas e maneiras possíveis. Daí a importância da gente estar bem, da gente estar em comunhão, de a gente pedir assim, ó Guilherme, ora por mim, Guilherme, porque eu estou passando por uma tentação muito forte. Ora por mim aí, Michel, porque tá difícil. Na minha casa, tu não conhece meu pai, tu não conhece minha mãe, tá difícil. Os poderes do mal têm agido fortemente na minha família. Então, ora, certo? A gente está numa batalha espiritual. E Paulo deixa isso aqui muito claro. Mas vamos continuando. 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Eu acho esse versículo aqui incrível. Por quê? Porque em todo tempo a gente vê assim, o espírito do mal está agindo, e muitas vezes a gente está se sentindo tão fraco, né, que a gente não consegue se levantar, não consegue estar bem com Deus, não consegue ler a Bíblia todo dia, a gente não consegue orar. E a gente acha que o nosso inimigo ele é aquele tipo assim, o Todo-Poderoso. Aí vem o versículo 8 e diz assim, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Aquele inimigo que a gente acha que é tão poderoso, tão poderoso, tão poderoso, vai ser derrubado com o sopro da boca de Jesus. E aí, a gente quer lutar com a nossa própria força, né? A gente quer ir porque eu sou, porque eu faço, porque isso, porque aquilo outro. E a gente não entende que não é por nossa própria força, certo? Aqui o texto está muito claro. Ele será, o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Em nenhum momento diz aqui, ó, Iago destruirá o perverso com o murro, com isso, com aquilo outro. Sabe por que não tem isso? Porque eu não tenho capacidade para isso. Porque ninguém aqui tem capacidade para isso. Por isso que a gente tem que viver sob a guarda de Jesus Cristo. Porque Ele é que tem todo o poder. Porque Ele é quem no fim de tudo vai vir e vai destruir o maligno. Aquele que a gente acha que é impossível. A gente precisa entender que, por mais forte que sejam os problemas e as tentações que a gente passa, nada se compara ao poder que Deus tem. Nada, nada. E aí cada um vai ter seu problema, né? Tem gente que a gente sabe que tem problema em casa. O problema, às vezes, tem com o pai, com a mãe, com bebida, enfim, com qualquer coisa que seja. É pesado, para a gente é pesado, para a gente carregar isso. Mas o texto aqui está muito claro. Pessoal, Jesus vai vir, Ele vai acabar com tudo isso. Então se submete a Ele. Se eu me submeto àquele que tem todo o poder para vir e com um sopro destruir o maligno, será que Ele não pode me ajudar em todas as minhas dificuldades desde hoje? Será que Ele não pode me dar a palavra certa? Pode me dar ousadia para, no meio da minha escola, todo mundo ali tirando onda porque eu sou crente e eu dar uma palavra? E isso não vai vir de você. A gente viu semana passada que toda boa obra vem de Deus. A gente é o vaso, mas é um vaso de barro. O tesouro é o que está dentro de nós. E a gente olha para esse texto e diz assim, poxa, esse é o tesouro que está dentro de mim. Vê que Paulo ele não fala coisas soltas. Vê que Paulo ele vai seguindo por uma linha lógica. E dizendo assim, pessoal, calma, baixa esse alvoroço aí. Todo esse sofrimento, tudo isso que está acontecendo hoje, Deus está dominando tudo. Tudo está sob seu domínio, certo? Mas vamos continuar. 9. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Pessoal, se liga aí. Paulo agora vem falar que ele está agindo sob o poder de Satanás. Certo?
Volta aí no 9. É segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras, fazendo uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Vocês percebem que é um ciclo. Eu rejeito o amor à verdade, que é o que poderia me salvar. Quando eu faço isso, eu estou livre para Satanás vir e com todo o seu poder me enganar. Por quê? E por que ele consegue enganar? Porque são pessoas que deliberadamente escolheram viver longe de Deus. Sabe quando a gente sabe que determinada coisa é pecado, mas a gente diz assim, poxa, é pecado, mas hoje eu vou fazer. E faz. Tal coisa é pecado, mas hoje eu vou fazer. Eu sei que está errado, eu sei. Mas eu vou fazer, porque é tão bom, né? Eu vou fazer. E aí tem gente que vive assim, deliberadamente, ó. Deus? Que Deus? Eu escuto muito isso assim. Eu só tenho uma vida, eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Acho que todo mundo já ouviu isso, né? Ou até falou. Só tenho uma vida, então eu vou aproveitar o máximo que eu puder. Como se aproveitar a vida tivesse a ver com deixar Deus de lado. E viver tudo aquilo que é proposto para a gente aqui, nessa terra. Certo? Mas a partir do momento que a gente faz isso, a gente se coloca numa situação de estar sendo presa fácil para o inferno. Deliberadamente. Eu escolho caminhar juntinho do diabo. E aí é engraçado, porque tem gente que tem medo de, até adulto, tem medo de, sei lá, sair do quarto e ir na cozinha no escuro. Tem gente que tem medo de fazer isso, né? Mas não tem medo de fazer coisa errada com o diabo caminhando do lado dele. E aí, tipo assim, eu vou dormir com sede, mas não vou na cozinha nada, tá escuro. Vai que tem alguma coisa no caminho. Dá um medo, meu Deus do céu, a pessoa entrar pavoro. Mas não tem medo de pecar. De convidar o diabo e dizer assim, diabo, vem, caminha aqui comigo, vai, é tão bom, é tão bom. Tem gente que faz isso. Então a gente precisa estar atento para não estar fazendo isso. Fica o seu medo do escuro. Não tem problema não. Mas antes de qualquer coisa, veja se você não está convidando mais o diabo do que é Deus para estar caminhando junto. Porque isso vai definir toda a nossa eternidade. Mas vamos seguir. 11. Eu acho que eu estou correndo porque sábado eu levei 1 hora, meu irmão. Depois eu vi 1 hora, velho. Foi tempo, né? Mas hoje vai ser 50 minutos só. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira. 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Eita, vê que coisa aí. Tem gente que ama tanto o pecado, está ali nos favoritos do WhatsApp, no Instagram, curte tudo. E para essa pessoa está dizendo assim, ó, condenação. Todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Todo aquele que vive longe de Deus e longe daquilo que Deus propõe, está vivendo sob o pecado. Está vivendo uma vida de injustiça. Não, mas eu não sabia, certo? Agora você sabe. Não, mas eu não queria fazer aquilo, mas fez. A gente... É incrível, porque Paulo ele consegue ser repetitivo sem ser redundante. Eu não. O texto ele vai falar sobre isso constantemente, porque esse era o cuidado que Paulo estava tendo com aquela igreja. Pessoal, não se perde. Não se perde. A gente vai ver o capítulo 3 e o tempo todo a gente vai ver assim, galera, não se perde. Não se perde. Jesus ele vai voltar, ele deu os sinais que vai voltar, certo? Mas quando ele voltar, a gente vai se colocar diante dele. E o que é que a gente vai mostrar? E aí ele diz, ó, aquele que viveu amando a injustiça, está condenado. Ele teve prazer na injustiça.
E isso, repito, é aquele pecado que você diz assim, eu sei que é pecado, mas hoje eu vou fazer. Ou então, o mais comum é assim, eu escuto muito de menino isso, né? Mas das meninas também deve acontecer, lógico. O menino diz assim, pô, eu quero ficar com tal boizinha, a boizinha quer ficar comigo, né? Aí vai ter uma festa de fulano da escola. Eu falei, rapaz, não vai, que vai dar ruim. Não, pô, eu vou, só vou pra festa mesmo, ficar um tempinho e vamos embora. Rapaz, não vai, não é não, Tiago? Não vai não. Não foi Tiago não, só chamei ele. Não vai. Aí o cara diz, não, pô, eu vou, vai ser limpezinho e tal, não vou fazer nada não. Aí isso tipo dia de semana. A festa é na sexta. Quando é no domingo, o cara chega parecendo Chaves, naquele que ele vai, todo mundo vai pra Acapulco que ele fica, né? Que foi, Tiago, que aconteceu? Oxe, tu não sabe. Que foi, pô? Fui naquela festa, fiquei com aquela menina. Tô mal que sobes. Sério? Sério. Não era tu que era o bom, pô? Que não ia ficar com ninguém, que não sei o quê. É, pô, mas quando cheguei lá, tá ligado, ela queria e eu, pô, não resisti não. Então vocês entendem que, apesar de ele dizer assim, eu vou pecar deliberadamente, ele fez assim, eu vou vencer isso pela minha própria força. Certo? Eu posso entrar e sair de qualquer tentação que eu venço. De fato, o que ele fez foi, eu vou para perto do pecado. E aí teve até Thalisson, né? O nome dele? Thalisson falou, né? Ah, tem gente que é crente, mas vive na roda dos pecadores. Que foi sobre ontem, ele estava dizendo. É isso. Tem gente que quer viver aqui dentro, mas não quer sair dessa roda. Não quer sair. Por quê? Pô, porque o cara é meu amigo, pô. Se eu não estiver lá, quem é que vai... Eu já ouvi essa. Se eu estiver longe dos meus amigos que estão aprontando, quem é que vai pregar para eles? Esse daí, ele jura que... Ele se engana que nem percebe. E muitas vezes a gente se coloca nessa situação. A gente ri, porque é engraçado, de fato é. Mas, infelizmente, é a realidade. E a gente também faz isso. A gente precisa estar atento. Por isso que Paulo está dizendo, ó galera, se liga, acorda. Porque senão, o que espera no final é a condenação de todos os que não creram na verdade. Beleza? Seguindo. 13. Pronto. A partir do 13, era onde eu queria que a gente desse um foco. Porque tem gente que é especialista. Há muitos anos atrás, tinha um cabo aqui na igreja, tinha um irmão nosso, que o cara ele se dedicava muito a estudar, mas ele estudava sobre o diabo. E aí, o cabo estudava sobre o diabo. Não, pô, porque o diabo ele age assim, o diabo age assado, o diabo não sei o quê. E eu fiz, oxe, meu irmão, esse cabo não deveria estar estudando sobre Deus, não. Não, mas eu estudo sobre o diabo para entender como é que funciona, como é que ele age. E eu fui, PhD em diabo ele. Certo? PhD em diabo. Mas de nada isso vale. Certo? Nada contra quem estuda o diabo aí, hein? Quem estiver estudando pode estudar. Mas antes disso e acima de tudo isso, vamos ver o que Deus diz para a gente, porque isso é mais importante do que qualquer outra coisa. A partir do 13, a gente vai ler o seguinte. Mas nós, lembrem que Paulo está escrevendo para quem? Para uma igreja, certo? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio, Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Vamos lá. Primeiro ponto, Deus os escolheu. Deus escolheu só os tessalonicenses. E o que é que a gente está fazendo aqui? E aí, tem gente que vai se prender nisso. Deus os escolheu. Está vendo? É eleição. Deus escolheu eles. Pessoal, o texto continua. No 13.
Deus os escolheu, eu vi, para serem salvos. Mediante o quê? A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Vocês percebem que isso contempla a gente hoje? Todo mundo percebe que a obra redentora do Espírito Santo, ela foi por nós também? Que essa fé, na verdade, é para a gente hoje? Vocês percebem que essa carta foi direcionada para uma igreja, mas que ela é uma realidade para todos nós hoje? Silas? Percebe, Silas? Tá claro? Pronto, ninguém dorme aqui, hein? Ninguém dorme. Então se liga aí. Primeiro ponto. Deus, sabendo de tudo isso, o que foi que ele fez? Ele fez uma obra que pudesse alcançar todos nós, certo? E isso contempla todos nós e as gerações vindouras. Beleza? Salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. O que é que salva? Sou eu guardar o sábado? E aí quem está estudando a EBD, o livro de Hebreus, está vendo lá a questão dos judaizantes que queriam circuncidar novamente, queriam guardar o sábado novamente. É isso que o texto está dizendo que vai salvar? Não. Continua, 14. Ele os chamou para isso por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, aqui ó, olha aqui, presta atenção. Tudo isso foi feito a partir de uma obra divina, certo? Toda tentativa que o homem fez de se chegar a Deus, deu errado. E dá errado. Porque a única forma de se chegar a Deus é através dessa obra, através do Espírito Santo de Deus, que foi feita partindo do divino, do Deus, e não partindo do homem, certo? Por quê? Ele o chamou para isso por meio do nosso evangelho. Que evangelho? Esse evangelho que está sendo anunciado hoje. E aí a gente já pode pegar, e tem gente que vai dizer assim, oxe, que besteira, a Bíblia foi escrita por homens. Qual o poder que um homem tem de trazer a salvação? É verdade, o homem não tem poder nenhum. E foi escrita por homens, também é verdade. Mas o que eles não têm em mente é que não foi pela sabedoria humana. Veio através da inspiração divina. E a gente precisa estar muito convicto disso. Porque senão, quando a gente chegar na escola, o professor de história, geralmente é o de história, né? O que dá dor de cabeça. O professor de história, ele vai dizer assim, ele vai dizer de várias formas, mas uma delas vai ser que eu já ouvi, todo mundo já ouviu em algum momento, que foram homens que fizeram isso para dominar outros homens, para dominar toda a humanidade, e ele vai trazer trocentos dados científicos para isso. E aí você que não está convicto na sua fé vai dizer, rapaz, não é que ele está certo e eu que estou errado? Não é que tudo que pastor Edel falou é mentira mesmo? É sério. Riam, mas pastor Edel leva nome de mentiroso por aí nas escolas, viu? Por quê? Tem muita gente que está dando mais ouvido ao que o livro e ao que o professor está dizendo. Que isso aqui foi alguém que queria dominar alguém, foi escrever. Como é que eu posso dominar? Já sei, vou fazer um livro. Aí fez a Bíblia. Não caiam nessa. Porque aqueles que viverem através da injustiça de forma deliberada serão condenados. Já disse o texto. Por que o foco é aqui, a partir do versículo 13? Porque a gente precisa estar atento, e o que Paulo está fazendo aqui é, um convite a você, né, Camille? Perseverar na sua fé. Porque a gente vai ouvir muito isso, vai ouvir muito. Ah, o pastor da igreja de vocês só quer o dízimo. Bicho, é direto isso. Fulano vai abrir uma igreja, eu quero ser o tesoureiro. Todo mundo já... Ah, porque vocês acreditam nisso. Que besteira. Pessoal, isso não é história que alguém contou, não. Isso é o que a gente vive, é a nossa realidade.
seja na escola, seja na faculdade, ou seja no seu trabalho. E vejam como esse texto ele está atualizado. Porque hoje a gente continua precisando ouvir convites a perseverar na fé. Todos os dias. Porque todos os dias o diabo ele vai se levantar e ele vai dizer assim: hoje é o dia que eu vou derrubar Brenda. Hoje é o dia que Brenda não vai me escapar. Bia? Não, Bia hoje cai. Bia hoje eu vou condenar ela. Certo? Não pensem que o diabo está brincando, não. Quem está brincando é a gente, muitas vezes. O diabo ele acorda para trabalhar. Na verdade, ele não dorme. A gente é que dorme. Ele não dorme. Ele está o tempo todo buscando formas de fazer você cair. Continuando. Portanto, irmãos, Guilherme, Amanda, Elô, Sara, portanto, Vinícius, Pita, todo mundo aqui, ó, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer de carta nossa. Que tradições? A tradição do Evangelho. Ele quer falar aqui sobre o Evangelho que foi pregado para vocês. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Turma, ó, isso, presta atenção. Em tudo, se você for sair daqui hoje, só com uma coisa, se é assim: eu preciso perseverar na minha fé. Eu preciso perseverar na minha fé. Por quê? Porque se eu não perseverar na minha fé, eu vou cair. E aqui, pensa aí rapidinho. Alguém que pouco tempo atrás estava caminhando com você, mas hoje não está, tropeçou em algum momento. Não aconteceu isso? Todo mundo aqui conhece alguém que passou por isso, que está nessa situação? Ou só eu? Todo mundo? Massa. Já imaginou que isso também pode acontecer com você? E aí uma coisa que eu sempre digo é: ninguém marca na agenda assim: hoje é dia 7 de março. A partir do dia 1º de abril eu vou deixar de ser crente. Está marcado na minha agenda. Pessoal, isso não acontece. É sutil. É sutil. Sabe como é que começa? É assim, ó. Tô com preguiça, não vou ler a Bíblia hoje não. Começa assim, ó. Isso nunca aconteceu com vocês, né? Aí vem outro dia e diz assim: poxa, um sábado à tarde não vou para a rede não. Hoje não. Comunhão, não. A gente conversa aqui pelo WhatsApp. Aí no outro dia você faz: EBD de que horas? EBD de que horas? Oxi, 8h30 da manhã, vou nada. Tenho que acordar de 6h30 para pegar o ônibus. Não, estudo a Bíblia em casa sozinho, vou não. Oxe, depois Edel fica falando aquele negócio lá, não dá não. E assim você vai enfraquecendo. Aí, ao mesmo tempo que acontece, vem alguém e diz assim: ei, pô, vamos ali fazendo isso aqui, vamos para a festinha que vai ter umas boizinhas massa lá. Chama não, hein? Não chama. Vamos para uma rave, pô, vai ser massa, vai ter umas tintas lá, uns negócios da diversidade, todo mundo incluso. Igor disse que está esperando o apelo para vir à frente se converter. Calma, Igor. Então, o que é que acontece? A gente vai para a festa porque vai ter a boizinha. Aí, quando chega lá, eu presenciei isso essa semana com uma pessoa de 50 anos. Com uma pessoa de 50 anos. Imagine com um adolescente. Era um ambiente que tinha muita gente bebendo. Aí, esse pessoal chegou para essa outra pessoa e disse assim: ei, fulano, tu vai beber não, é? Vou não. Espera aí, pô, tá doido? Que besteira, tu vem para cá e não vai beber. Meu irmão, encheram tanto o saco da pessoa que ela começou a beber. Bebeu uma, bebeu outra. Uma pessoa nos seus 50 anos está sendo influenciada. Imagine uma pessoa com seus 15, 16, porque todo mundo está fazendo, eu tenho que fazer. Aí a gente tem que lembrar da velha sabedoria da mãe. Você não é todo mundo.
E de fato, você não é todo mundo. Porque quando Jesus voltar, ele não vai encontrar com todo mundo. Ele vai encontrar com você. E ele não vai dizer assim, e aí você não vai dizer assim, mas foi todo mundo. E ele vai dizer, certo, mas eu quero conversar com você aqui, ó, eu e você. E aí você vai dizer, chama. Não vai. Beleza? Saiam daqui hoje. Tem tempo ainda. Tem mais 1 hora, Delvio? 1h30, pronto. O pastor falou, está autorizado. Saiam daqui hoje com essa perspectiva, com essa visão. Se eu não alimentar o meu espírito, eu vou estar sujeito e fraco para resistir às tentações do inferno. Saia daqui só com isso hoje. Saia daqui com isso. E saia daqui com o compromisso de alimentar o seu espírito. Porque como que eu vou resistir a tudo isso se eu não alimentar o meu espírito? Porque tem gente que também diz assim, poxa, caí de novo. É verdade, e vai cair de novo. Sabe por quê? Porque você não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus. Você acha que compromisso com Deus é tá mandando mensagem para quem é da igreja. Não, eu estou perto da igreja, eu ando com Elô. Certo. E com Deus, você anda? Elô é de Deus, ótimo. Continue andando com Elô. Mas e com Deus? A questão todinha é que a gente persevera por muitas coisas. Por muitas coisas. Certo? Quando a gente quer uma coisa em específico e diz assim, mãe, pai, eu quero ir para o show de fulano, eu quero ir para o acampamento da Capunga. Nada contra, hein? Eu quero ir para não sei para onde. Aí o pai e a mãe dizem assim, tá, você vai. Se fizer isso, isso e isso. Eu nunca vejo tanto empenho na minha vida quanto esse compromisso de cumprir essas questões para poder ir para esse determinado lugar. E você persevera, está doendo, está difícil, mas você, eu vou para esse acampamento, eu vou para esse show, eu vou para essa festa, eu vou para não sei para onde, eu lavo até os pratos. Quando chega nesse nível é porque está muito envolvido mesmo, né? Está muito comprometido. E a gente faz, certo? Mas se liga aí, ó. A gente precisa entender que é massa, pô, ir para acampamento é massa. O da Capunga deve ser massa também, não é não? Ir para uma festa, depende. Se for a de Igor, não vá não, viu? Igor queria ir para umas festas aí meio mais ou menos, né? Não vá não. Mas tem outros lugares muito bons de você ir. Pronto. A gente vai fazer a lista do que cada um vai levar e vamos comemorar todo mundo junto. Essa é a lista da Capunga. Ah, Delfo pagou tudo. Tá bom, tá na conta de Igor. O que é que acontece? Ó, Igor, me interrompeu, eu me perdi. Enfim, vamos começar, vamos ler o texto de novo. Pronto, se liga aí. A festa, sim, é verdade, Guilherme. Guilherme não se perdeu da festa. Ó. Tem festa, tem lugar, tem... Pô, bicho, é massa da Argentina, não? Tipo assim, jogo do esporte, é massa. Quem aqui já teve a emoção de ir na ilha sabe como é bom. Só não levem spray de pimenta. Reizinho, tu não sabe. Reizinho, a emoção de torcer pelo esporte. Vixe. No dia que Reizinho... tem que falar baixo, né? Para ninguém entrar. No dia que Reizinho torcer para um gol de brocador, ele vai ver o que é emoção de verdade. O que é que acontece? Pô, é massa. Mas isso é daqui, pô. Futebol é daqui, o esporte está jogando agora. Ele vai ganhar, é verdade. Mas assim, não importa se é de 1 ou se é de 50. Porque assim, vai trazer alegria para coisas daqui. O que é que vai... Assim, além de tirar onda com o Reizinho, dizer que pipica é pior do que brocador, não vai me dar nada, pô. As coisas que a gente tem aqui, não dá nada pra gente, não. Não dá nada pra gente. Então, vamos se atentar, pessoal, àquilo que Deus propõe. E tem uma carreira proposta para cada um aqui. E a gente foi orar aqui antes de começar a rede,
foi orar antes de começar a rede, e uma coisa assim que eu percebi foi como Deus usa o dom de cada um para dar seguimento à sua obra. Elô toca esse negócio aqui que eu não sei nem pegar. E Elô sabe tocar. Deus capacitou Elô para isso. Para tocar, Elô hoje leva o evangelho através desse instrumento, que eu acho que o nome é violoncelo. Não é isso? Pronto. Sara toca violino. Vai estar aqui na rede, na próxima rede, tocando violino com a gente. Te vira, Dilson, para ver como é que tu vai fazer. Sara usa o violino. Certo? Guilherme, ele sabe servir mexendo no som. Que a gente acha que parece um videogame, né? Aquele negócio. Mas se ele fizer para cima, toda Boa Vista eu acho que escuta o que vai ser falado aqui dentro. Então ele precisa saber o que ele está fazendo. Vinícius está servindo aqui com um computador. É verdade que às vezes demora, não lança, mas ele faz. É brincadeira, Vinícius. Vinícius, cada um serve do seu jeito. Deus, ele tem um propósito para cada um aqui. E tem gente que está aqui assim, poxa, mas eu não sei fazer, eu não sei tocar. Eu não sei cantar. Eu não sei nem botar o projetor. Eu não sou bonito. Pronto. Eu não sou bonito. Certo? O que é que eu faço? Não sei. Não. Nasce de novo em Cristo. Porque em Cristo a gente vai ter um propósito, Igor. Certo? Em Cristo, cada um de nós temos o nosso propósito. E quando a gente começa a viver o propósito que Deus propôs para a gente, ó, Dilinho está descobrindo que um dos propósitos dele está aqui cantando. Vocês perceberam isso? Que Dilinho não cantava e hoje ele canta? Vocês percebem que ele está buscando entender de Deus o que Deus quer para ele? Então vocês percebem que a gente precisa ir fazendo isso também, né, Johanna? Johanna está servindo hoje, dirigindo. Canta também? Então, pessoal, não se perde, persevera. Está com vergonha, mas pensa naquilo que Deus quer para você. Beleza? E para encerrar, eu queria ler uma carta. Ela tem só 5 páginas, mas é fonte 20. Se liga aí. O Boko Haram invadiu meu vilarejo. Diz Angola, que é o nome do vilarejo. Invadiu meu vilarejo de surpresa. Meu marido e eu estávamos sentados na porta de casa. Antes que pudéssemos reagir, extremistas vestidos de soldados nos rodearam, pegaram meu marido e o levaram para a beira da estrada. Eu clamei por misericórdia, mas eles me empurraram e mataram o meu marido. Tudo que eu pude fazer foi cair ao lado dele e chorar. Tem sido tão difícil. Não consigo parar de lembrar e sentir a dor. A dor do coração não vai embora de uma hora para outra. Mas acredito que se eu me comprometer e me submeter a Deus, Ele me ajudará em tudo o que faço. O aconselhamento pós-trauma tem sido muito importante para a minha cura. Obrigado por me ajudar a continuar confiando. Seus ensinamentos são muito úteis, pois nos ensinam como viver, como administrar a pouca comida que temos e como criar nossos filhos. Essa carta, ela foi escrita por uma mulher, o nome dela não é revelado, e, se eu não me engano, foi na Nigéria, esse caso. É uma carta que eu recebi ontem, eu acho, pela Portas Abertas. Todo mundo aqui pode se cadastrar pela Portas Abertas e receber. Então, assim, a gente vê como no final, apesar de toda a dor e todo o sofrimento que ela tem passado, ela tem perseverado na fé dela. Ela diz assim, eu estou sofrendo com isso, a dor tem sido intensa, mas eu sei que eu preciso perseverar na minha fé. Então, ela, para a gente, é um exemplo de alguém que hoje está vivendo de fato pela fé. Alguém que não tem a quem recorrer. Alguém que não tem, está sentindo uma dor imensa, porque perdeu o marido de forma tão violenta e porque apenas serve a Cristo. E ela persevera na fé dela. E Paulo, quando ele escreve isso, ele quer que
todo mundo persevere na fé, como essa mulher tem perseverado. Diz assim, ó, vai doer. Paulo diz no capítulo 1, galera, eu estou sentindo o que vocês estão sentindo, não é só vocês. Eu sei que está doendo, eu sei que é sofrido, mas vamos prosseguir. Não perde de vista que o que a gente tem é eterno, não é isso aqui. Amém? Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então se esconda no meu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você está sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir,
você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então, se por algum motivo Deus falou com você e você sente que e se reconhece que está andando nesse caminho, que sua fé está enfraquecendo, que você está começando a se distanciar de Deus e se distanciar das coisas de Deus, e se você está sem vontade nenhuma de ler a palavra de Deus, de ter tempo de oração com Deus, eu queria convidar que você viesse até aqui à frente, para a gente estar orando. Eu queria convidar que todos inicialmente ficassem de pé. Que a gente possa estar em espírito de oração, porque quando Deus ele faz um convite para a gente, é um ápice da batalha espiritual que está acontecendo. E tem gente que relata que diz assim: eu até queria ir, mas tinha como se fosse uma corrente prendendo meus pés e eu não conseguia andar. Tem gente que vai dizer assim: eu até fui, mas eu andava como se tivesse uns pesos na minha perna. E por que isso acontece? Porque Satanás ele não quer perder nenhum de nós. Porque Satanás ele quer levar o máximo de gente com ele. Mas ao mesmo tempo Deus ele faz o convite: filho, ó, que passou, passou. Eu quero propor para você a partir de agora uma nova caminhada. Então se você se sente fraco, mesmo que seja no seu lugar, ora e diz assim: Senhor, eu reconheço, mas eu preciso estar mudando, eu preciso que o Senhor venha me ajudar. Eu preciso que o Senhor desperte em mim o desejo pela leitura da Tua Palavra. Eu preciso que o Senhor desperte em mim o desejo de estar com meus irmãos. Eu preciso, Senhor, que o Senhor crie em mim a alegria de estar na Tua casa. Tem gente que não tem alegria de vir à casa do Senhor. E isso é um sinal. Tem mais alegria de estar com os amigos de fora da igreja do que com o próprio povo de Deus. E isso é um sinal. Então, desde o seu lugar, ore, reconheça e peça para o Senhor estar transformando você, estar fortalecendo você e estar fazendo você um instrumento da graça dele, para que quando chegue esse dia final, quando chegar esse momento onde todos nós nos encontraremos com ele, todos aqueles que estão ao nosso redor não tenham direito de dizer que não sabiam de nada, porque você levou a palavra do Evangelho para ela. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você diz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a gente agradece, Deus, porque o Senhor nos dá a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. O Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de quando aquele dia chegar, onde vamos nos encontrar contigo, Pai, a gente possa ter algo para te dizer, Senhor, possa ter algo para te mostrar. E não apenas dizer, Senhor, eu não sabia que isso ia acontecer. Senhor, eu não sabia, eu pensei que fosse brincadeira. Mas não, Senhor, que cada um daqui saia com a certeza de que está produzindo frutos para aquele dia, Pai. De que está vivendo uma caminhada que o Senhor tem proposto. Ainda que seja difícil, ainda que esteja doendo, Pai. Mas encoraja cada um de nós a perseverar na fé, Senhor. Que, como nossa irmã que perdeu seu marido, Pai, e ela tem perseverado na fé, o Teu Espírito Santo tem agido na vida dela. Eu oro para que Teu Espírito Santo possa estar agindo na vida daqueles também que estão fracos, que porventura venha estar tão fraco que não consegue nem reconhecer, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar levantando pessoas para estar orando por ela, para estar levando a Tua palavra, Senhor. Que ela possa voltar ao primeiro amor e possa querer voltar a estar na Tua casa, Senhor. Que o nosso maior prazer não seja outro senão estar contigo, Deus. Em nome de Jesus, coloque em nós, Pai, o desejo pela eternidade, Pai. Coloque em nós o desejo para fazer a Tua vontade. Coloque em nós o desejo de seguir o que Tua palavra diz, Deus. Ainda que o mundo ofereça tantas outras coisas que são muito boas no momento, mas que levam à perdição, Pai. Que a gente tenha consciência disso. Que a gente deliberadamente escolha Te servir, Pai. Que a gente deliberadamente escolha dizer não ao pecado, Pai. Que a gente deliberadamente escolha viver uma vida de santidade, uma vida na fé, Pai. Em nome de Jesus, toca no coração de cada um aqui, Pai. Que possa sair daqui desejando estar próximo, Pai, do Senhor. Desejando entender qual o propósito que o Senhor tem para ela. Seja cantar, seja tocar, seja levar a Tua palavra, seja ser missionário, pastor, seja o que for, Pai. Coloca no coração de cada um aqui o Teu desejo, Deus. Em nome de Jesus que nós Te oramos, amém.